quero compartilhar com vocês um texto que está lá em João, capítulo 8. Porém, eu não vou ler, mas eu vou explicar. Esse texto fala de uma mulher que ela foi pega em ato de adultério. Os mestres da lei, os fariseus, levaram essa mulher até Jesus, que eles queriam pegar Jesus em uma armadilha, queria o tempo todo, tava o tempo todo provando Jesus, porque eles não aceitaram que Jesus era o novo de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus não aceitaram o reinado de Jesus, então estava o tempo todo trazendo alguma situação para Jesus ser pego em um erro e eles conseguir defender aquilo que eles tinham no coração deles, que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o escolhido de Deus, que Jesus não era o Filho de Deus. Mas esse texto ela é centralizada nessa mulher. Eles trazem essa mulher para ser apedrejada, porque era de costume do povo fazer isso pela lei. Porém, Jesus veio com o novo. Jesus veio trazendo o novo de Deus e Jesus cumpriu toda a lei para que eles não vivessem mais embaixo da lei. Mas como eles não aceitou Jesus, eles continuou vivendo pela lei. E pela lei era normal uma mulher que fosse pega nesse ato de adultério morrer apedrejada. Mas Jesus fala para eles: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eles então soltam as pedras porque eles sabem que todos pecaram. E ali então Jesus fala para ela: mulher, ninguém te acusa, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Porém, Deus me trouxe algo muito lindo que eu quero compartilhar com vocês, que foi, quando eu li esse texto, há um tempo atrás, ele me falou: filha, eu estava ali naquele momento e por causa de mim ela não morreu. Porém, ia chegar um tempo que eu não estaria mais ali e o povo que não me aceitou, que ainda estava debaixo da lei, ia acabar matando ela se ela não parasse de praticar o que ela estava fazendo de errado. Se ela não saísse dali e mudasse a vida dela, ela ia acabar morrendo, porque esse é o salário do pecado, é a morte. E o Senhor me trouxe isso, uma hora ou outra, ela poderia morrer, porque alguém poderia ainda fazer isso, matar ela apedrejada, porque não me aceitaram. Tinha pessoas que não aceitavam Jesus, então ainda vivia embaixo da lei. E esse era o mandamento. Então, uma hora poderiam pegar ela nesse mesmo ato, não encontrar Jesus ali e apedrejá-la. E matar ela. Ó, que triste isso. Mas eu creio que ela mudou a vida dela. Eu creio que depois desse encontro com Jesus, ela mudou toda a rota dela. Sabe, eu acho algo lindo de uma passagem na Bíblia que Jesus tá ensinando para publicanos, para pecadores, para prostituta. E ali, os mestres da lei, essas pessoas, eles questionam para os discípulos: por que seu mestre ensina para esse tipo de gente? Por que ele senta com esse tipo de pessoa? E Jesus vai e responde para eles: foi para eles que eu vim. Jesus fala: foi para os pecadores, foi para os doentes, foi para esse tipo de pessoas que eu vim. Os sãos não precisam de mim. E isso é uma lição, sabe? Jesus veio para os pecadores que necessitam de perdão. Porém, quando Jesus vai até essas pessoas, Jesus vai para trazer o novo. São novas histórias, novas vidas. É o novo dele. É novos caminhos. Sabe? Quem roubava não rouba mais. Quem pecava não peca mais. Quem adulterava não adultera mais. As mulheres que adulteravam naquele tempo, quando tiveram encontro com Jesus verdadeiro, pararam de adulterar. Os que roubavam pararam de roubar. Assim como o Zaqueu, que era um cobrador de imposto, provavelmente ele roubava, ele era injusto. Ele parou depois que ele teve um encontro com Jesus, porque é isso que Jesus faz, ele transforma a vida, ele traz vida. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não tinha um encontro com essas pessoas, Jesus não sentava à mesa com essas pessoas e elas continuavam igual, elas permaneceriam vivendo a mesma vida, não, porque não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para dar uma nova direção, um novo caminho, mostrar que tem solução, mostrar que agora eles podem fazer tudo diferente e ter uma nova vida em Jesus. Então, isso é muito lindo, porque muitas das vezes a gente está com esse olhar religioso, porque Jesus olha para aquela pessoa que peca tanto, que falha tanto. Jesus está arrastando, Jesus está atraindo essa pessoa para a presença dele até o momento que eles não vão viver mais a prática do pecado. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Sabe, eu amo uma passagem na Bíblia também que está em Isaías, no primeiro capítulo, que diz assim: o povo de Israel estava atolado no malaçal do pecado, estava fazendo coisas que estavam desagradando o coração de Deus, e Deus estava triste com eles. Eles estavam vivendo adorando outros deuses, fazendo coisas que desagradavam o Senhor. E Deus fala para eles bem assim: ó, volta o coração para mim, bora conversar. Vem conversar comigo, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu transformarei eles branco como neve.
ainda que seja podre, ainda que seja o pior dos pecados, se você volta o coração para mim, se vocês se rendem a mim, se vocês buscam a minha vontade, se vocês abandonam os seus deuses falsos, eu transformarei, eu deixarei vocês branco como neve. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para onde tem muito pecado, tem muita graça. É só aceitar, sabe? Não tem nada que nos afasta de Deus a não ser nós mesmos, nosso coração, nosso ego, nosso orgulho. A gente precisa lançar tudo aos pés de Jesus e buscar essa nova vida em Cristo. Eu amo dizer que sobre salvação, eu amo pensar sobre isso, sabe? Aquele homem que morreu do lado de Jesus na cruz. Quer saber se uma pessoa é salva? Imagina esse homem que morreu do lado de Jesus na cruz, aquele que creu em Jesus. Imagina se por algum momento ele fosse tirado daquela cruz ainda em vida e alguém ter dado uma nova chance para ele. Colocado outra pessoa no lugar dele e falado, você vai ter uma nova chance. E aquele homem que disse que aceitou Jesus, que queria estar no reino com Jesus, ele agora desce da cruz e bora ver a vida desse homem. Como seria? Como ele viveria a vida na terra, sabe? Um homem que estava ali em morte de cruz, que era uma das piores mortes. Provavelmente ele fez algo absurdo. Provavelmente ele vivia uma prática de pecado. Mas ali na cruz ele tem um encontro com Jesus. Ele olha no olhar de Jesus e ele fala, lembra-te de mim lá no teu reino. E Jesus olha aquela inocência dele e aquela verdade. Jesus fala, você estará comigo no paraíso. Jesus deu uma oportunidade para ele, mas imagina se aquele homem ele tivesse descido da cruz, por algum momento alguém tirasse ele de lá e desse uma nova vida, uma nova oportunidade para ele em terra. Como ele viveria a vida dele, sabe? Será se ele voltaria para os mesmos pecados? Ele faria as mesmas coisas? Isso diria se ele era salvo ou não. Porque é isso que a gente precisa entender. A nossa vida, depois que a gente encontra Jesus, ela precisa ser mudada. Claro que tem um processo, tem um tempo, tem coisas que a gente deixa logo, tem coisas que o Espírito Santo vai nos convencendo, que foi para isso que ele veio. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, há um processo, mas a gente olharia para aquele homem e viria anos, passaria, a gente olharia como se tornou ele. Como agora esse homem se comporta depois de ter tido esse encontro com Jesus.